Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast especial de fim de ano. Você já conhece o nosso podcast? Está passando aqui pela primeira vez? O CCS Cast é o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados para falar de direito de forma descomplicada. E hoje nós vamos falar de um assunto bem leve, mas que sempre envolve aí as questões do nosso direito, que são as festas de família. Nós vamos bater um papo com a nossa advogada familiarista, que é a Ana Luísa. Tudo bem, Tudo doutora bem, Ana Luísa? Raquel? E com duas convidadas muito especiais, que é a Lorena, junto com a sua filha, a Cecília. Tudo bem, Lorena? Bem. Como é que tá essa mocinha? Tudo bem? Sim. Tá bem, né? Que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela presença, Lorena. Obrigada, Cecília. Assim, quando a gente fala de festa de fim de ano, né? A gente fala de encontro familiares, né, reunião de tios, primos, irmãos, né? Um momento que é bastante propício aí para a gente resgatar memórias, construir novas memórias. Sempre se espera que seja um momento feliz, né? Tá certo que nem sempre tudo sai conforme o script, mas quando sai tudo certo, trata-se de algo que é bastante importante aí para a família e para as crianças. Com certeza, Raquel. É um ótimo momento para a formação da família, para a formação da criança. E todo mundo tem uma lembrança muito boa do Natal de infância, né? É, Então, a nossa principal preocupação nesse Natal é proporcionar para as crianças, como a Cecília, que elas tenham o melhor Natal, as melhores lembranças que elas possam construir, para depois, né, na vida adulta, terem essas memórias tão boas que nós carregamos. tá vendo? O direito já começa lá atrás, né? Uma forma preventiva, né? Sim. Mas, Lorena, conta pra gente, como que você é mãe da Cecília? A Cecília tem quantos anos? Quase 3. Em janeiro ela faz 3 aninhos. E como é que você vê o Natal? Como é que ela entende, né? Falando de uma festa, porque é a principal festa de reunião de família, praticamente, né? Como que ela tem convivido nesses natais? Ela gosta? A Cecília, o primeiro ano, ela não tem muita lembrança, né? Mas o segundo Natal dela, ela aproveitou, ela gostou, todo lugar que ela ia, ela ficava encantada. Tema do Papai Noel, ela ficou apaixonada. Ela não gostava muito dele, não, mas o que é a história em si, a decoração, isso, a família, né? Tá todo mundo junto, isso ela ficou A noite de lembrando. Natal, o almoço Sim, de Natal. assim, a ceia, eu lembro assim que ela brincando com os priminhos, ficou bem registrado que até hoje ela lembra Já do tá Natal. esperando o Natal, Cecília? Tá feliz porque o Natal tá chegando? Tá? Conta pra ti o que que você quer ganhar do Papai Noel. Presente. E qual presente? Papai Noel. Sendo presente, tá valendo, né, Cecília? Um bem grande de preferência, assim, né? É. Mas, Lorena, até falando de você, quais são suas lembranças do Natal? Ai, são ótimas. Eu lembro que minha avó, né? Porque eu vivi muito tempo com a minha avó. E a minha avó fazia de tudo. E juntava todos os netos. Era assim, era bem humilde, mas era sempre lembrando, tratando as crianças de um jeito especial. Eu lembro que era mesa de doces, era brinquedo para todos. E sempre, sempre ela juntava todos os netos e era sempre dedicado a eles, apesar que tinha o jantar, né? Mas eu lembro que os doces que a gente gostava, ela decorava com balões do jeito que a gente gostava, a roupa era diferente, era de uma forma bem assim dedicada para os netos mesmo. Então eu tenho muito boas lembranças. É, eu vejo que você fica até um pouquinho emocionada lembrando, né? Porque assim, eu também, eu já não tenho vó e a gente sempre lembra com carinho, né? Das pessoas que fizeram bem pro Claro. coração da gente. Mas certamente construir essas boas memórias também no coraçãozinho da Cecília é o que você espera com mãe. Sim, e a gente vai tentando, né, seguir o caminho e ela gostou bastante. O Natal que
que nós fizemos para eles, assim, ela gostou muito. É. Sentiu. Então, doutora, e como é que a gente falando um pouco assim, né, de um pouco da ótica do direito, né, você sempre tem esse olhar para a importância de cuidar da criança, né? Sim. Então, assim, é importante a família se preocupar nesse fim de ano, em promover esse ambiente saudável. Sim, claro, Raquel. Esse momento é um momento muito importante para toda criança. A gente percebe até pela emoção da Lorena, pela sua emoção, pela minha. Todo mundo tem essa lembrança gostosa da infância, com os primos, com os avós, né? Então é um momento de reunião familiar. Então isso é muito importante para a formação da criança. Tem que ser sempre estimulado, não só pelo seio familiar, mas pelo Estado. Pelas instituições jurídicas, nós sempre estimulamos esse tipo de contato porque é extremamente importante para todo mundo tem boas memórias, e então nosso papel dentro da questão judiciária é garantir que a criança tenha um Natal mágico, né? Sem tirar aquela questão da visão infantil, de toda a magia que esse momento tem. E para a criança, esse momento indo um pouco além assim, do Papai Noel, né, do presente, mas o momento ali em que a família está junto e está ali convivendo em paz, sem brigas, discussões, isso é muito importante para ela. Extremamente importante. Dentro do ordenamento jurídico, no direito de família, nós temos inclusive esse cuidado de já na regulamentação de guarda, de visitas, caso haja alguma contenda, algum litígio entre as partes, já fica estipulado que o Natal vai ser passado de forma alternada. A criança pode passar um Natal com a família materna e o outro Natal com a família paterna, e aí vai revezando. Passa o Ano Novo, passa o Natal, dessa forma para que fique tudo muito harmônico, quando não tem a possibilidade das duas famílias se reunirem, né? Que é muito comum, infelizmente. Mas é dessa forma que a gente consegue garantir um Natal tranquilo para todas as crianças. E assim, quando a gente pensa em crianças que estão em abrigo, assim, até pegando um gancho, saindo um pouquinho da nossa pauta, mas abrindo, assim, essa questão infantil, a gente sabe que tem crianças que estão em abrigos, que não têm família. Nessa época também tem a possibilidade de você buscar essas crianças para passar o Natal com a sua família, né, doutora? Sim, havendo já uma questão prévia de autorização, de tudo certinho, todas as documentações, famílias que tenham esse interesse mais social, elas podem sim buscar, estando tudo regulamentado, junto com a instituição. É muito interessante que se faça, porque essas crianças, elas acabam não tendo o privilégio que, por exemplo, a Cecília e outras crianças têm do cuidado da mãe, do cuidado da família, né? Então, essas crianças mais vulneráveis, é extremamente importante que para com elas a sociedade abra esse espaço de recebê-las também e fazer com que elas também tenham boas memórias desse período, né? Foi o que eu pensei, né? Porque nós que temos pais e mães e famílias estamos privilegiados em relação a elas, né? A gente falando aqui do quanto isso faz a diferença para nossa vida, Sim. né? O quanto isso também, por outro lado, faz falta, né? Na questão da construção dos afetos, Sim. né? Uhum. E assim, gente, vamos falar um pouquinho mais de memórias. Cecília, conta para mim, e esse ano? Você quer ganhar presente do Papai Noel, né? E no dia do Natal, você vai ficar acordada até tarde esperando o Papai Noel? Você vai ficar vigiando para ver se ele chega? Qual é a cor da roupa dele? Vermelha? Então dá para ver, né? De longe, né? E lá na sua casa tem uma chaminé para ele descer? Você acha que ele vai entrar pela janela, pela porta? Como é que ele vai entrar? Como? Pela janela. Mamãe, você vai deixar a janela aberta? Com certeza, né? Vai ficar esperando o Papai Noel chegar? Será que ele vai trazer muito presente para Cecília? E essa Branca de Neve? Vai trazer o presente? Mas então, e assim,
quando a gente fala de crianças, né, que a gente fala das crianças que estão em abrigo, temos as crianças que moram com o pai e a mãe, e temos também as crianças que os pais já não são casados. Nesse caso, normalmente a legislação já prevê o Natal intercalado, um ano para um ano para outro. Isso. A guarda compartilhada, na verdade, ela diz respeito à questão das decisões acerca da vida da criança. O Natal, ele já entra mais na questão da convivência. Do mesmo jeito que a gente estabelece os finais de semana, os feriados alternados, o Natal e o Ano Novo, quando existe essa dificuldade entre as famílias de estarem juntas, ele também é fixado de forma intercalada. Então, a criança passa, por exemplo, o Natal de 2025 na família materna. E aí, o Ano Novo, ela passa com a família paterna. No ano subsequente, ela vai inverter essa ordem. Mas isso tudo é conversado dentro do direito de família. É muito interessante que tenha sempre um diálogo. De repente pode dar para passar a noite de Natal com um e o almoço com outra outro, família, sim. né? É plenamente possível, dentro da realidade de cada um. O importante é o clima de Com harmonia, certeza. né, entre a família. Isso. E o principal, não passar esses problemas adultos para a criança, para que ela tenha preservado realmente esse momento da memória afetiva do Natal, tanto com a família materna quanto com a família paterna. Paterna. Como diz, os problemas de adulto, né, Lorena? Você que hoje, né, não é casada, problemas de adulto, conversar longe dos filhos, né? A gente tenta, no caso, eu tento filtrar tudo. Tudo que eu vejo, assim, que pode afetar a Cecília, psicologicamente, emocionalmente, eu tento filtrar tudo. Todos os problemas, todas as mal-entendidos, né? Discussão, tudo eu tento filtrar porque querendo ou não, para não chegar até ela. E até assim, até indo além de pai e mãe, né? Assim, não estou falando da discussão de pai e mãe, mas às vezes também quando junta a família, como eu falei, pode ser tudo certo, uma noite ali de harmonia, mas às vezes também pode Às ser... vezes dá uma briga. Pode dar uma briga, né? E isso, às vezes... Isso afeta até os adultos, quem dirá as crianças, né? Justamente. A gente pensa que a criança não percebe, mas ela percebe. Percebe, com certeza. Então, assim, é comum que em festas de final de ano, até quando são pais juntos, né? Pais casados, família unida, dentro das famílias unidas a gente já encontra muita discussão em final de ano, né? Sim. Então, filtrar isso, como a Lorena mencionou, é o ideal o que ela faz. É separar a criança desse ambiente caótico, né? Para a criança a gente tem que trazer realmente o lúdico, aquilo que para ela é o interessante para ela construir as memórias boas, né? A gente nunca quer que os filhos tenham memórias ruins. Sim. Então, havendo alguma contenda no período de Natal, que a gente sabe que infelizmente é comum, é sempre interessante que separe a criança desse ambiente, tente voltar todo mundo a calma, né? Sim. E aí sim traga-se de volta as crianças para elas celebrarem, estarem participando, né, dessa celebração que é tão importante para elas. E o Natal aqui para o brasileiro, né, é uma festa muito intensa, né? Porque assim a gente vê que nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças lá, que acho que acontece agora em novembro, é muito mais forte do que o Natal. Agora, o Natal aqui para nós é uma festa que realmente marca, né? É um final de um ciclo, já emenda com o Ano Novo. Então, né, espera-se aí que a gente tenha momentos, né, de paz, né? Vamos dizer assim, né? E assim, no caso, e assim, estendendo um pouquinho, né, para a questão jurídica, queria que você contasse para a gente, Lorena, como que começou sua relação com o escritório CCS, né? Hoje você é uma cliente da doutora Ana Luísa. Primeira vez que você precisou recorrer, né, à questão de um advogado, né? Como é que foi essa experiência para você? Eu fui um pouco com medo de tudo, né? Pela circunstância que eu estava vivendo e porque eu já tinha contactado com outra advogada. E para mim foi um fraude. Então eu já ia como que com um pouco de medo, né? A conversar com a doutora Ana Luísa.
Mas desde o primeiro momento, eu fui muito bem acolhida. O que eu achei mais importante foi que eu comecei a conversar com o Dr. Fabrício, né? E ele falou, eu vou te encaminhar para a doutora Ana Luísa. E antes de eu mesmo mandar mensagem para ela já me mandou mensagem falando quem era, que estava ali para ajudar e tudo. Então, eu já vi a diferença, né? Da primeira vez que eu busquei ajuda e dessa segunda. E ao ser um tema tão delicado, eu falo para todo mundo, falo assim, foi Deus que colocou o escritório e a doutora Ana Luísa na minha vida. Porque é uma situação muito delicada, a gente não sabe de normas, não entende de leis, a gente acha que é tudo escuro, que é tudo fim do túnel. E a doutora vai explicando, não é assim, calma. Nesse daqui é melhor você agir desse jeito. Então eu falo, doutora, eu acho que eu sou a cliente mais enjoada que a senhora tem, porque toda dúvida que eu tenho, eu pergunto. E ela, como uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, ela me responde todas as dúvidas, tudo. Então, só tenho que agradecer. Que bom, doutora, assim... Muito feliz. Do que ela está dizendo, né, o que me vem em mente é o seguinte, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Você não é advogado, não é da área de direito, a gente vai vivendo a vida, os problemas vão acontecendo, e o quanto é importante o advogado que lida com algo técnico ter essa linguagem, essa comunicação didática e acessível. Sim. Né? Porque senão a pessoa a gente continua ignorando o problema, né? Então é importante ter essa abertura para essa comunicação. Com né? certeza. Olha, Raquel, dentro do direito de família, advogados familiaristas, é fundamental que a gente, para além da norma, a gente saiba também tratar como humano, né? Porque as pessoas que vêm nos procurar, elas já vêm com uma situação mais sensibilizada, já vem com uma situação que envolve, na maioria das vezes, menores. Então, são situações mais sensíveis do que, por exemplo, a gente verifica em direito empresarial, que é algo mais técnico, ou mais direito objetivo. mais objetivo. Esse não. O direito de família, a gente tem que ser um pouquinho psicólogo, a gente tem que ser amigo. A Cecília traz sempre a bonequinha dela. Então, a gente tem que ter essa parte mais humana, realmente. Não que as outras áreas não tenham, mas eu acredito que dentro do direito de família isso é fundamental que um profissional tenha, porque a gente precisa acolher o cliente. Como você falou, ele não é da área, ele não é obrigado a saber. A Lorena, quando me procurou, ela estava realmente apavorada com a situação, achando que ia ser o fim do mundo. Mas aí, com o passar do processo, ela já foi se tranquilizando. Só que isso tudo é resultado de um trabalho que nós juntamos com a técnica jurídica e também com a questão da empatia com a situação que já é delicada do cliente, que ele tem a confiança de trazer para nós. E aí, muitas vezes, quando você entende, e que você até entende ali dentro daquele contexto, quais são os meus direitos, os meus deveres, quais são as minhas garantias, fica muito mais fácil de você se posicionar ali diante, né, da situação em si, né? Com certeza. A gente pensa que tudo é errado e depois pensa que tudo como a gente não tem conhecimento, pensa que aquela pessoa pode usar qualquer coisa para prejudicar a gente. Então, é uma forma da gente assegurar tudo, né? Ficar tranquilo, poder viver mais tranquilo, né? Porque a gente chega sem saber absolutamente nada. Nada, é verdade. Pensando que tudo é errado ou que qualquer coisa vai levar a filha, né? No meu caso. E a doutora Ana Luísa totalmente tranquilizou, falou que deve ser feito, que às vezes a gente vai deixando porque pensa que é uma coisa que não... A gente não... Se a relação, por exemplo, ao começo é tranquila, a gente tem que ir alongando, nunca busca um advogado, nunca busca nada. E ela, desde o primeiro momento, falou que, independente da causa da separação, a gente tem que legalizar, tem que ver direitinho a guarda, né? Isso é uma questão que a gente já até conversou aqui, né? Sim. Muitas vezes... né, a família ali, o casal está se separando e aí mantém aquela situação ali sem regulamentar. E isso pode trazer problemas para as duas partes, né, doutora? Muitos problemas.
Não é obrigatório que dentro de uma ação de divórcio ou de dissolução de união estável traga já a questão da regulamentação de guarda, mas já é recomendado porque você já faz tudo em um processo só. Agora, em situações específicas, quando a gente vai tratar unicamente do direito da criança, depois de uma separação, é fundamental que mesmo que o casal já separado, mesmo que tenha uma boa comunicação, um bom contato, é interessante sempre regulamentar a situação pela criança, porque nós temos que lembrar que nós tratamos no direito de família do melhor interesse do menor. Tanto que nas contendas de família, o titular da ação é a criança. Por exemplo, no processo da Lorena, a titular da ação é a Cecília, representada pela mãe. Entende? Então, os direitos, eles versam todos acerca do bem-estar e da situação da criança, para que a gente possa regulamentar tudo isso, evitar problemas futuros com relação a visitas inesperadas, uma guarda que fica bagunçada e aí acaba alterando a rotina da criança, a rotina da mãe, do pai. Então, quanto mais cedo nós tivermos essa preocupação preventiva e até emergencial, havendo separação, de organizar a rotina e a situação da criança, melhor. Melhor. E uma coisa importante para a criança é rotina, né? Verdade. Isso a gente fala desde a hora para a criança e para o ser humano, mas vamos dizer que a criança é um ser humano pouco ali mais. em formação. Sim. Então, seja na alimentação, seja nos horários de dormir, nos horários de brincar. Quer dizer, se de repente a vida dessa criança, a rotina, ela é comprometida, isso pode acarretar aí, né, em problemas futuros, né? Até desde ser uma criança desorganizada, com dificuldade em se adaptar aí a várias questões aí da sua vida civil adulta, né? Eu penso que você, como mãe, hoje já tem esse olhar. Claro. Mas, e aí a gente falando, né, de Natal, festas de fim de ano, depois chega o momento das viagens, né? Quem são pais, né, separados, que querem viajar com as crianças, que cuidados que deve ter, que providências jurídicas essenciais deve-se ter, pensando aí já nas férias? Já nas férias. Então, Raquel, primeiramente é essencial observar qual é a modalidade de guarda. Se você tem uma guarda unilateral, se você tem uma guarda compartilhada. Mas para a questão de viagens, independentemente da modalidade de guarda, é necessário que tenha uma conversa, pelo menos se for uma viagem nacional, é necessário que tenha essa conversa com o outro genitor. Você não vai pegar a criança e simplesmente viajar com ela sem comunicar com o outro genitor, como muitas vezes, infelizmente, a gente vê acontecer. E aí isso acarreta ação de busca e apreensão, que traumatiza a criança, é uma questão muito séria. E já para viagens internacionais, precisa ter um termo que o outro genitor assine, aceitando e autorizando que essa criança faça a viagem. Não havendo essa autorização do outro genitor, isso pode ser postulado em juízo, se houver causa de pedir, né? E aí essa autorização pode ser substituída por uma autorização judicial. Mas isso é mais para viagens internacionais. Nas nacionais basta um acordo verbal, não é necessário ter um... Não tem toda essa formalidade. É claro que é necessário sempre conversar, comunicar, mas não só para viagens, para qualquer passeio que você for fazer com a criança, é interessante você sempre comunicar com outro genitor. Claro que se você for levar a criança num shopping, num parque, rapidinho, não tem essa necessidade. No caso, por exemplo, da Lorena, que tem a Cecília no lar, referência dela, né? Mas, suponhamos, se for viajar, nós vamos passar 3 dias em tal lugar. É importante comunicar ao pai. Eu sempre o outro genitor. Eu sempre recomendo que comunique o outro genitor. Certo, isso é importante. Quando for se ausentar com a criança. Tá certo. E assim, qual outra recomendação a gente tem aí para esse momento de férias, de fim de ano, que você acha importante destacar para as famílias? Olha, para as famílias, o que nós falamos no começo, separar a criança... Eu espero que não haja, né, pessoal? Eu espero que a gente tenha nesse Natal um Natal de paz para todo mundo. Mas, havendo conflitos,
aquilo que nós falamos no começo, separar as crianças ali momentaneamente, até que todo mundo se acalme, para que elas não estejam presentes nesse momento de conflito, porque faz muito mal para elas, Faz. né? Muita bebida também. Com certeza, não é apropriado que criança esteja em ambiente de bebida, de farra, não. É uma festa de família, né? A criança tem que estar inserida num contexto familiar, né? Então tem que ser tudo muito controlado, tem que ser tudo realmente respeitando a infância. Infância respeitada para garantir o futuro, né? Claro. E bons exemplos. E bons exemplos. Lorena, como é que vai ser o Natal esse ano em casa? O que você está programando? Iremos para a roça, né? Com a Bisa, com a família. Muitos presentes, eu acho. Os priminhos. E com os priminhos. Vai encontrar os priminhos, Cecília? Como que chama os primos? Henrique e Sofia? Senta aqui para você conversar. E vocês brincam de quê quando vocês encontram? De boneca. Pique-pega. Pique-esconde. De tudo um pouco, né, Cecília? De correr. De correr? E ninguém cai? Não? Tá todo mundo com as pernas fortes, né? Vai passar o Natal, então, na fazenda? Sim, iremos para a roça da minha avó, com a família, meus tios, meus primos. Creo que sim. Que será mais ou menos como todos os anos, né? Sempre junta, todo mundo... Comida, muita comida. E como é que tá a expectativa para esse encontro? Porque hoje em dia, com corre-corre, tá tão difícil todo mundo se encontrar, reunir a família, né? Temos que fazer um pouco a prioridade, né? Para dar um jeitinho para todo mundo se encontrar e reunir, que seja tudo tranquilo. É o que mais desejo. E a Cecília ama ficar com os priminhos, né? Então, ela vai se divertir muito, com certeza. Não, é um Natal saudável, né? A Branca de Neve caindo. A Branca de Neve. Gente, e olha só, Cecília, como nós estamos falando de Natal, o Papai Noel mandou um recado falando que se você participasse aqui do podcast, conversasse bastante com a gente, ele ia te mandar um presente. Você sabia disso? Ele mandou esse recado para você? E olha o que apareceu aqui, Cecília. Vou dar para a doutora. Presente que o Papai Noel pediu para a doutora entregar para Cecília. Você acha que você conversou muito, Cecília? Eu acho que ela conversou muito. Porque senão o Papai Noel não mandava. Eu acho. Ela conversou direitinho. Quer abrir o presente? Pode abrir, Cecília. Pode abrir. Papai Noel foi lá em casa levar esse presente ontem e falou assim, entrega pra Cecília. Pra ela conversar bastante. Puxa. Pode puxar. Presente é assim, tem que rasgar o papel. Tem que rasgar o papel, senão não tem emoção, né? Não é? Tem que rasgar. Nossa, Cecília, fez a live! E essa bailarina? Que linda! Você gostou? Mostra pra todo mundo ali, na câmera ali, ó. Mostra. Nossa, pra vovó ver. Que linda! Eu também quero ver. Vira pra titia ver. Nossa, que linda! Você gostou? Ó, já começou o Natal da Cecília, né? A carta. E olha, o Papai Noel deixou um presente para você também, Lorena. O Papai Noel da CCQ. O Papai Noel do CCCast, né? Olha só, esse livro, ele foi escrito pelos advogados do escritório, trazendo um pouco das memórias, né, de algumas histórias reais, de casos atendidos dentro do escritório ao longo de 50 anos de história. E a gente quer entregar para você um exemplar para que você conheça mais, né, da rotina, mais aí do que é o escritório Celso Cândido de Souza Advogados, que já tem 50 anos de história, esse ano passando para 51. Sim. A Lorena, inclusive, tem se tornado praticamente uma entusiasta do direito, né? Ela estuda bastante porque ela se preocupa.
Então, eu acho que ela vai fazer muito bom proveito desse livro, das nossas histórias. E quem sabe, futuramente, até ela não se torne profissional do direito de tão Tá aprendendo a especialista gostar, que não ela é tem isso? se tornado. Que bom. Certinho. Gente, é nesse clima de presentes, né? Esse clima de dicas, aqui a gente se despede desejando um Feliz Natal para cada um de vocês, que suas famílias tenham um Natal abençoado, né? Com a presença de Deus, que os valores cristãos invadam a vida de cada um de vocês. Muito obrigada, doutora Ana Luísa. Eu que agradeço. Obrigada, Lorena e Cecília, Obrigada. pela presença. E nós voltamos em breve com novos episódios. Ative o nosso sininho para ser avisado. Curta e compartilhe com quem você acha que faz sentido esse conteúdo. Nós voltamos em breve, em 2026. Até a próxima. Feliz Ano Novo!